Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Adubo, o meu podcast. Podcast esse que eu já planejo fazer há 9 anos. E aqui a gente está tentando dar continuidade. Continuidade não, né? Dar início ao podcast. Que tem esse nome de Adubo. E é um espaço para eu falar, basicamente. As coisas, a maneira que eu as entendo. E aproveitando o ensejo, né, gravando esse episódio, que eu não sei qual vai ser o número desse episódio, mas vai ser um episódio. Esse podcast não visa ser todo maquiado, cheio de edição, até porque eu nem tenho tempo e nem recurso para fazer isso. Então vai ser uma coisa bem crua, né? Então, o tema de hoje, né, se é que eu posso chamar de tema, é sobre. A gente vai falar sobre algo que eu pensei nos últimos dias, que me é uma questão durante minha vida, só que eu reparei isso por meio de outras pessoas, né? Utilizando esse espelho. E uma das coisas que eu faço bastante é olhar para as pessoas, as coisas que elas fazem e também as coisas que eu faço, né? As coisas que elas fazem eu não aprovo e eu reflito a meu respeito. Se essa coisa que eu não aprovo externamente, eu tenho ela em mim e como seria, né? Se eu tivesse ela em mim ou se eu tenho ela em mim, eu reflito a meu respeito. E nesses últimos dias eu passei por uma situação, não vem a caso especificamente que situação que foi, mas onde eu percebi uma certa, não sei nem se a palavra certa é essa, uma certa mesquinhez, assim, em relação a proposta, sei lá. E vou dizer respeito sobre se parametrizar por outras pessoas. Vamos discorrer sobre o que seria isso. Pensei nisso esses dias e é uma coisa que eu faço muito, né? Nós somos todos seres humanos e a gente se compara, né? Mas eu não tô falando só de comparação, mas tô falando de você se parametrizar, você levar outras pessoas como régua. Isso é bastante complicado porque você não sabe como que é a vida da outra pessoa, você não sabe como é a cabeça da outra pessoa, você não sabe quais são os objetivos da outra pessoa, se é que ela tem alguns objetivos, o entendimento sobre as coisas, sobre a vida. E aí a gente passa a coletar fragmentos do que a gente acha que é a vida da outra pessoa para definir o que a gente vai fazer da nossa vida. E isso é extremamente perigoso, porque existem vários filtros, né, dentro desse hábito. Um deles é o filtro do que você supõe que a pessoa vive, né? Você supõe que a pessoa vive uma situação e a partir disso você supõe que ela está em uma situação, né? Vamos colocar assim. Essas são suposições em cima de suposições. E a partir disso você faz a sua perspectiva quanto ao que você deveria ser. E nem sempre isso vem declaradamente, né? Às vezes vem por meio de críticas, às vezes vem por meio de inveja, às vezes vem por meio de comparações mesmo. Por isso que eu não queria colocar só como comparação. Ou às vezes vem como um todo, né? Vem um combo de coisas. Só que ter essa compreensão na minha cabeça, né? Exige um pouco de maturidade. Não tô falando que eu sou maduro nesse aspecto, é porque nem considero. Mas para você verificar essas coisas, exige um pouco de experiência, né? Exige um pouco de maturidade. E aí eu ouvi uma declaração esses tempos que era mais ou menos nesse aspecto, uma pessoa que não estava falando declaradamente sobre como ela se parametrizava por outras pessoas, e às vezes as pessoas não estão nem aí pra gente. Eu já fiz muito isso e ainda faço. Mas a pessoa, ela colocou um ponto em que eu ouvindo me soou muito, nossa, que bobagem.
É sério que você está condicionando as suas escolhas, a sua vida, o que você faz, por conta do que você acha que fulano está pensando? Ou como fulano está agindo? E isso são suposições, né? Na verdade, às vezes até fulano nem lembra que você existe. Então eu queria refletir a respeito disso, estou refletindo a respeito disso, né? Porque, apesar de parecer óbvio, é algo que a gente não sempre, pelo menos eu, a gente não para pensar assim com frequência. Como a gente não é importante para a maioria das pessoas, né? E as pessoas não estão fazendo aquela coisa que elas estão fazendo na vida delas pensando na gente. Vou fazer tal coisa porque fulano de tal tá me observando, então fulano de tal me observando, ele vai agir de certa maneira. Isso diz respeito diretamente à rede social também, né? E como a gente se expõe e como a gente absorve informações e conteúdos sobre outras pessoas, como a gente expõe a nossa vida e as nossas escolhas, né, para as outras pessoas, e ainda em cima disso, como a gente se entende nesse ambiente. Porque não basta somente o aspecto de se ver e ver, né, ou suposições quanto a isso, mas também como a gente se sente exposto dentro desse ambiente e que imagem que a gente tem que manter, né? Há mais de um ano eu parei de usar Instagram e essas redes sociais mais populares. Eu uso o YouTube ainda, o que eu considero um problema no caso de gastar muito meu tempo, mas o YouTube eu considero mais ele como uma televisão que era antigamente, né? Eu não tenho essa dinâmica de postagem, de exposição, de retratar a sua vida aparente, né? Ou dar satisfação quanto ao que você deveria estar fazendo. Porque não é da satisfação a respeito do que você está fazendo, né? Porque a gente seleciona o que a gente quer mostrar. E isso, depois de muito tempo usando a internet, né? E usando a rede social, eu comecei a usar o Facebook em 2010, se eu não me engano. E aí vim trocando de redes sociais, né? Ali por volta de 2012 eu usava o Twitter. O Instagram foi usado para depois de 2015, né? Quando o Instagram ainda era uma rede social mais simples, assim, na qual a proposta era postar foto. Eu lembro a primeira foto que eu postei no Instagram, assim, e onde eu estava. E daí pra frente, como foi essa transformação em começar a utilizar o celular, né, para isso? Porque antes, para mexer no Facebook, por exemplo, em 2010, você tinha que ter um computador, né? E a presença de um computador, ela dificulta o acesso, né? Você precisa ligar o computador, logar. Antigamente tinha essa coisa de logar, né? Dependendo da máquina, você entrava na sua conta. Né? Eu lembro que o Orkut era assim, tinha lá o deixar logado, né? Direto, mas como eu não tinha computador em casa, então se eu fosse usar o Orkut, por exemplo, eu tinha que sempre lembrar da minha senha e do meu usuário. Hoje em dia eu nem acho que as pessoas nem lembram de senha de usuário de Instagram, só tá logado, porque cada um tem um computador de bolso, mais ou menos assim. E que depois as redes sociais se tornaram cada vez mais parte, né? Hoje em dia muito integrada à nossa vida, e quase inseparável do que a gente pensa que é e do que a gente quer parecer ser, né? E isso vem de encontro a isso que eu tô falando, dessa exposição de o que fulano vai achar, o que fulano vai pensar. Às vezes fulano tá nem aí, às vezes não, quase sempre fulano tá nem aí. E depois de ter saído de rede social, eu observo às vezes, né, porque eu uso o WhatsApp e o WhatsApp tem aquele status do WhatsApp, né. Eu posto coisa do status, sim, da mesma maneira que eu me exporia, que eu faria a exposição de mim no Instagram, eu faço raras vezes no WhatsApp, porque não é a mesma dinâmica também, né. E aí você vê as postagens das pessoas que estão acostumadas a usar rede social em outras redes sociais, né? E aí você olha para as postagens, por exemplo, no status do Instagram e do status do WhatsApp. É status, né? Que chama no WhatsApp, eu acho. No Instagram acho que é stories, né?
e você acha ridículo, você acha bobo. As poses, as caras, as postagens, você passa a não entender tanto o que é aquele ambiente, né? Qual que é a nova trend, qual que é o jeito de dar risada, se vai fazer joinha ou se vai fazer paz e amor. Então depois que você passa um tempo fora, não precisa ser um ano não, ou mais de um ano que nem eu tô, você passa a não entender mais essa codificação da rede social, que ela tem uma vida própria, né? E ela tem uma vida própria para que a rede social sobreviva, né? Só que depois que você para de consumir esse tipo de coisa e para de se expor desse jeito, e eu me expus muito, assim, de maneiras completamente idiotas, né, e desnecessárias, você passa a não entender mais por que as pessoas se expressam de uma maneira tão pobre. Não que eu deveria se expressar de uma maneira, eu tenho que postar. Não, você para de entender por que as pessoas postam tanto. O que essas pessoas querem dizer, né? O que falta a essas pessoas? E outra cobrança que vem, né, é a cobrança sobre o que você deveria estar consumindo. Muitas vezes eu me peguei em conversas com pessoas, né, próximas, em que a pessoa consome conteúdo de rede social e eu não. Agora vai fazer um barulhão aqui porque tá passando o coletor de lixo. Mas eu vou continuar mesmo assim, porque eu acho que minha voz vai sobressair. E aí a pessoa, ela já supõe que você sabe do assunto tal, do assunto X, Y, Z. E ela parte desse pressuposto conversando com você. Você não viu coisa de fulano de tal, que fez tal coisa? Ah, e você tá sabendo já de tal coisa, de tal coisa, de tal coisa? Claro, uma coisa ou outra eu fico sabendo, porque me chega pelo YouTube, ou às vezes por notícia, sei lá, uma coisa ou outra. Mas aquele excesso de informação, que eu não sei nem chamar, se eu chamo de excesso, eu acho que é um caminhão de lixo de informação. Porque nem toda informação você precisa consumir. Eu tava até vendo um vídeo a respeito do... Tô rindo porque ainda estou na internet. A respeito de como toda informação na internet, toda postagem na internet, ela não serve mais um público específico. Porque antigamente, na dinâmica de fóruns, por exemplo, eu não consumi fórum, né? Não tinha computador nessa época e eu não consumi. Nessa época o fórum ele tinha um direcionamento, né? Você tinha, que nem o Reddit é hoje, né? Eu não consumo também, mas o fórum ele tem um direcionamento, né? Tem um certo tipo de assunto, tem um certo tipo de público. Quando você vai para um Twitter, por exemplo, todo assunto é assunto para todo mundo. Então eu posso falar desde meditação no Himalaia até a crise financeira de não sei da onde. Eu posso opinar sobre qualquer coisa, porque todas essas coisas chegam a mim. Eu não tenho mais uma seletividade quanto aos assuntos que eu consumo. E esses assuntos eles chegam para mim 24 horas por dia. Né? Ah, você viu tal coisa sobre tal pessoa, e o assunto vai desde o mais banal. Por exemplo, eu lembro de uma notícia antigamente que era tipo, sei lá, Caetano Veloso estaciando no Rio na praia de Copacabana, até a coisas mais sérias relacionadas à guerra, relacionadas a conflitos e interesses políticos e econômicos e etc, etc, etc. E a gente já aprendeu na internet que tudo isso tem o mesmo valor. E sobre tudo eu posso opinar, sobre tudo eu posso falar. E não é assim, né? Por isso que tem tanta treta nas redes sociais. Hoje em dia tem hater, né? Toda essa linguagem de rede social. Eita, que barulho. E então, você tem esse ambiente que não é nada e nem é tudo. É uma coisa ali no meio que ajuda você a se confundir. E eu vou voltar lá no começo. Dessa parametrização pelos outros. Hoje dentro de rede social, ou até na vida real mesmo, mas eu vou falar de rede social, a gente não consegue viver mais sem a parametrização aparente de outros perfis.
A gente nunca quer ser a gente mesmo hoje em dia. A gente sempre quer ser o próximo, quer ser o outro, quer consumir o produto que fulano de tal tá consumindo. E eu tava refletindo até sobre propagandas, né? Hoje em dia a gente não faz nada sem uma propaganda na nossa cara. Só que antigamente também tinham propagandas. O que mudou? Que dinâmica que mudou, né? Na Netflix agora você paga por um serviço que você tem propagandas, né? Onde a grande coisa era você pagar por um serviço para não ter propaganda. Então tem uma indústria envolvida, né, dentro de produzir ambientes, produzir aspectos, produzir maneiras de se sentir, ou por meio de produtos, ou por meio de lifestyles, né? Que nos quebra de dentro para fora, né? Eles acharam uma maneira de alugar espaço na nossa mente. Isso em troca de uma coisa que eu também estava falando a respeito, porque eu gosto muito de Cyberpunk, né? Como eu já devo ter falado no canal. E uma das lacunas de informação que eu não tinha era como que as grandes corporações subiam ao poder a ponto de dominar tudo nas distopias, né? E a gente está vivendo uma coisa assim. Como que as grandes empresas chegam ao poder, no nosso caso, no nosso mundo, através do entretenimento. Todo mundo quer ser entretido. Todo mundo quer entretenimento. E você pode colocar qualquer roupagem de entretenimento em qualquer assunto, né? Tudo pode virar entretenimento. O entretenimento, ele parece ser inofensivo. Opa, só tô me divertindo. Opa, só tô passando um tempo aqui. Só que o entretenimento, ele pode carregar informação e mensagem. Não é verdade? E a gente vive, eu até lembro, né? Eu comento bastante desse vídeo do Pirula, que era... eu vi esse vídeo esses dias. Acho que era a falácia do entretenimento, a falha do entretenimento, alguma coisa assim. Em que ele fala, lá em 2017, acredito eu, em como tudo, topa tudo por entretenimento. Eita. Então, a gente tá vivendo, acho que uma das fases disso hoje em dia, né? Em que tudo é entretenimento, tudo tem que ser entretenimento, tudo é pelo entretenimento. Tudo eu preciso me divertir, eu preciso me distrair, eu preciso consumir. Enquanto por debaixo dos panos, a gente perece, né? E é uma produção dessa necessidade do entretenimento, porque a gente vive um mundo ruim, onde a maioria das coisas é ruim, e a gente, entre aspas, usa o entretenimento para se aliviar. Seja pornografia, seja vídeo inofensivo do YouTube, seja comida processada, seja coisas de baixa qualidade e assim por diante. Enquanto isso, tem grandes empresas ganhando em volta da nossa desgraça, né? E essas empresas produzem essa desgraça para que aí a gente tenha necessidade de abafar essa desgraça. Isso que é o mais interessante de todo esse processo. Como a gente se vê nisso tudo? É isso, gente. Tô acabando aqui esse episódio. Muito provavelmente eu volte nesse assunto, né? Mas para refletir, o que é a gente? E a gente deveria ser alguma coisa dentro disso tudo? A gente deveria se parametrizar pelos outros? Porque sem os outros a gente não existe? E até onde vai essa parametrização? Até onde eu posso ser pobre de alma o suficiente para entender que o outro, frente a mim, é mais importante sobre as minhas escolhas? Eu faço as minhas escolhas, mesmo que eu acho que eu seja o senhor das minhas escolhas. Eu, no fundo, tô querendo ir de encontro ao que eu suponho que o outro é, ou o que eu suponho que o outro ache de mim. É isso, gente. Não espere nada de mim. E até o próximo episódio do Adubo. Até!